Band News Anefac. Olá, tudo bem? Nesse 27º episódio, vamos falar com mais uma ganhadora do Troféu Transparência e também sobre o Brasil, quando a gente está falando em transparência no contexto internacional. Começo destacando as lojas Renner. Transparência é um valor empresarial da Renner, por isso esse tema tem que estar sempre na agenda. Agora, quando eu olho também a composição do capital da Renner, e aí eu tenho 100% de free float nas ações, tenho 41 mil acionistas, isso ganha ainda mais relevância, né? Porque nós representamos investimento de milhares de pessoas, além da questão de princípios, de valores, é uma satisfação que a gente tem que dar para os nossos investidores e também para a sociedade, porque estamos em todos os estados do Brasil, sabemos que tudo que fazemos tem impacto na sociedade, tem impacto econômico, tem impacto social. Eu conversei com o Luciano Teixeira Agliardi, diretor de controladoria das lojas Renner, que falou um pouquinho sobre a experiência, a atuação da companhia e sobre o prêmio Anefac, Fipecaf e Serasa Experian. A Renner é uma das ganhadoras. Nesse episódio também tem um bate-papo com o Roberto Vertamati. Ele é conselheiro da Anefac. Hoje são aproximadamente 150 países que já adotaram esses princípios de demonstração financeira, o IFRS, e eu diria que em todos eles esse sentido de mais transparência, clareza nas demonstrações financeiras tem caminhado muito bem, e o Brasil, eu diria que está na ponta nesse sentido da legislação mundial. Nós conversamos sobre a importância do Troféu Transparência, avanços no mercado brasileiro e como o país está colocado nesse cenário internacional de transparência. Vamos nessa, começando com o Luciano Teixeira Agliardi, diretor de controladoria das lojas Renner. Primeiro, muito obrigado por atender a gente e participar do podcast Band News Anefac. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra, é um prazer para a Renner e na minha pessoa representando aqui a companhia. Muito nos honra participar e ser uma das empresas agraciadas com esse reconhecimento, com essa distinção tão importante que a Anefac promove no Brasil. Luciano, claro que todo mundo conhece a Renner, é uma marca que está no país inteiro, é conhecida fora do Brasil também, mas às vezes as pessoas não conhecem com detalhes. Por isso, eu, quando converso com um representante de alguma ganhadora do Troféu Transparência, sempre começo da mesma forma. Te peço para apresentar a empresa, falar um pouquinho da área de atuação de vocês, dimensionar a marca Renner. A Renner é uma companhia aberta desde 1967, né? Também a primeira corporação brasileira. Nós fizemos um processo de follow-on em 2005. As ações da companhia são negociadas no mercado, a gente tem um free float de 100%. Nos dedicamos no mercado de moda, né? Então, uma empresa voltada para trazer uma oferta em diversos estilos, uma oferta que nós sempre trabalhamos aqui para encantar o nosso cliente, né? Com produtos de moda com design, com preços competitivos, e nosso público ele se compõe, né, de todas as camadas, né? Nós temos um público-alvo de mulheres, mas como principal provedora da intenção de compra da família, mas atendemos todos os departamentos, né? Masculino, infantil, feminino, também temos acessórios de moda. A nossa empresa também, no grupo, nós temos também a Camicado, que se dedica ao segmento de casa e decoração, né? Mas também entendemos que a Camicado tem um foco também de moda para casa, né? Nosso portfólio de empresas também inclui a Youcom, que é uma rede de moda jovem, né? Num formato de lojas um pouco menores, né? As lojas da Renner são lojas em média de 2 mil metros quadrados. A Youcom também se dedica a vestuário de moda jovem, mas em formatos ainda em média de 200 metros quadrados.
Temos presença em todo o Brasil, né, em todos os estados do Brasil. A Renner está presente, então, nos 27 estados do Brasil. Já temos operação também no Uruguai. Iniciamos a operação no Uruguai em 2017, né, e estamos com um projeto de iniciar operações na Argentina entre o final de 2019 e início de 2020. Né. Nossa empresa tem origem aqui no Rio Grande do Sul, né. Começamos as atividades como companhia aberta em 67, mas a história da Renner ela remonta quase o início dos anos lá de 1900, né, quando o A.J. Renner, que foi o fundador dessa companhia, produziu a capa do gaúcho, né? Então acho que a nossa tradição como empresa do vestuário é bastante longa, né? Sempre pautada por qualidade, né? E sempre tentando trazer uma oferta em produto e serviço que superasse a expectativa do cliente. Luciano, quando a gente fala dos investidores, a Renner tem um perfil específico, mais pessoas físicas, mais fundos de investimento, ou é uma carteira bastante diversificada? A Renner tem hoje a nossa base de acionistas são 41 mil acionistas, né? Então quando eu olho o número de investidores, sim, eu tenho uma predominância de investidor pessoa física como quantidade de acionistas, mas a maior parte do capital ela está em fundos de investimento, e aí eu lhe diria assim, muito pulverizada pelo mundo todo, né? Nós temos investidores na América do Norte, nós temos investidores na Europa, na Ásia e no Brasil também, né? Hoje a participação no capital social de investidores estrangeiros é superior a 80%, muito embora praticamente toda a nossa operação, ou a grande parte da operação, esteja no Brasil, né? E todo o management, toda a liderança, praticamente toda ela é brasileira, né? O nosso conselho é composto por brasileiros, a nossa diretoria é composta por brasileiros. Nós somos uma empresa, nos identificamos como uma empresa brasileira, mas com uma participação, com investimento muito significativo de investidores estrangeiros também. É interessante para a gente, muito importante assim, esse interesse também pela pessoa física, né? E hoje um número cada vez maior de pessoas interessadas com a Renner no seu portfólio de investimentos. Agora, para a gente falar, claro, sobre transparência, antes de destacar a importância do troféu Transparência, Luciano, eu queria entender um pouco, na avaliação das lojas Renner, qual a importância da cultura da transparência e que tipo de ações vocês desenvolvem nesse sentido? Ótima pergunta. Bom, a transparência é muito importante para a Renner, é uma empresa que tem, como eu lhe falei, ela tem na cultura, né? Se a gente olhar os valores empresariais da Renner, eles falam de transparência, né? Como nós nos identificamos como uma empresa que tem portas abertas e com comunicação fácil e transparente. Esse é um objetivo nosso. Nós também temos entre os nossos valores a sustentabilidade, que preconiza as melhores práticas de governança corporativa. Então, nós primeiramente entendemos que transparência é um valor empresarial da Renner, né? E por isso esse tema tem que estar sempre na agenda. Agora, quando eu olho também a composição do capital da Renner, e aí eu tenho 100% de free float nas ações, tenho 41 mil acionistas, isso ganha ainda mais relevância, né? Porque nós representamos investimento de milhares de pessoas, além da questão de princípios, de valores, é uma satisfação que a gente tem que dar para os nossos investidores e também para a sociedade, porque estamos em todos os estados do Brasil, sabemos que tudo que fazemos tem impacto na sociedade, tem impacto econômico, tem impacto social. Entendemos que é um tema de primeira ordem e muito relevante para a gente. E com o troféu Transparência, a Renner é uma das ganhadoras da edição de número 23. Como isso agrega valor à marca, o reconhecimento da empresa? Olha, nós recebemos com um enorme orgulho, com uma satisfação muito grande, porque o prêmio ele nada mais é que um reconhecimento ao trabalho de uma grande equipe, né?
As demonstrações financeiras são elaboradas pelo time da contabilidade, da controladoria, mas nós, no processo, envolvemos muitas áreas da companhia, muitas áreas participam e contribuem, áreas de relações com investidores, área financeira, até mesmo as áreas operacionais, né, tem muito interesse. O nosso modelo de governança como corporation, ele acaba despertando o interesse de muita gente dentro da companhia na informação que a gente presta ao mercado. Então nós recebemos isso com muita felicidade, com muito orgulho, né, e nós entendemos que a marca ela é produto de uma história de consistência no relacionamento com a sociedade e com os investidores. Então, na medida que o troféu ele coloca ainda mais credibilidade, que ele reforça, né, este valor, que é o valor da transparência, nós entendemos que ele reforça, sim, né, a marca da empresa como uma empresa que respeita a sociedade e que é transparente, né? Transparência é um valor que está impregnando a cultura da sociedade brasileira, né? Aqui na companhia já é um valor praticado há décadas, a gente coloca uma relevância muito grande nisso, então nos deixa muito felizes, né? Honrados, orgulhosos de receber essa distinção, e nós acreditamos sim que é mais um marco na nossa história e vai sim reforçar o valor da marca, a percepção dessa marca perante a sociedade. E só para a gente fechar, Luciano, em relação à demonstração financeira que levou a esse troféu, tem algum ponto que você destacaria como importante, como um diferencial? Ótima pergunta. Nós trabalhamos bastante nos últimos anos para tornar as demonstrações financeiras cada vez mais objetivas, buscando simplificar os conteúdos, obviamente que sempre atendendo todas as regras, né? As demonstrações financeiras de uma companhia aberta como a nossa, com bastante acompanhamento, né, do mercado, elas precisam ser muito precisas, mas eu gostaria de destacar justamente esse aspecto da abordagem dos conteúdos relevantes, né, que é algo que vem sendo discutido no mercado nos últimos anos, que teve uma orientação clara, né, do CPC, né, no OCPC 07, a CVM também ratificou e vem com essa bandeira da simplificação, e ela colocou isso formalmente na deliberação 727 de 2014, né? Então nós viemos perseguindo isso, e neste ano revisamos todo o conteúdo e trouxemos como exemplo dessa abordagem, nós trouxemos uma nota explicativa que falava dos destaques de assuntos importantes. Logo no início das notas explicativas, nós oferecemos ao investidor os destaques para que ele pudesse se atualizar de maneira muito objetiva e rápida naquilo que é diferente, naquilo que é relevante, que nós entendemos que ele deveria essencialmente prestar atenção quando olhar essas nossas demonstrações financeiras. Acho que também a publicação de notas explicando o IFRS 16, que foi uma nova norma contábil vigente para 2019, mas nós já tínhamos obrigação na divulgação de 2018 de trazer informações de impactos, e nós trabalhamos arduamente para que o leitor tivesse a dimensão adequada desses impactos, entendendo como que os nossos números se comportariam a partir da aplicação dessa nova norma. Acho que fomos muito felizes, né? E esse prêmio ele nos indica que nós estamos no caminho certo, e precisamos, obviamente, como sempre, continuar evoluindo, mas acho que corroborou aí a construção. Então, gostaria de destacar basicamente isso, né? A simplificação, a objetividade de conteúdos relevantes, né? E a informação clara sobre uma nova norma que foi muito impactante e relevante para o mercado de varejo. Luciano, muito obrigado por participar do podcast Band News ANEFAC. Te agradeço e parabéns pelo Troféu Transparência. Muito obrigado, Sandro. Obrigado, ANEFAC, por promover o Troféu Transparência. Acreditamos firmemente de que esse prêmio, esse troféu, traz uma contribuição muito grande para o mercado de capitais brasileiro,
porque incentiva ainda mais as empresas a buscarem as melhores práticas nas demonstrações financeiras, e com isso nós entendemos que fortalecemos ainda mais o mercado de capitais, né, que vem se desenvolvendo no Brasil. Muito obrigado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da empresa, o site é lojasrenner.com.br. Agora é hora de falar sobre transparência e a legislação internacional. Te convido a escutar minha entrevista com o Roberto Vertamati, conselheiro da ANEFAC. Roberto, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente. Um grande abraço, estamos à disposição. Roberto, queria começar pelo cenário atual. O Troféu Transparência chegando à 23ª edição, trabalho da ANEFAC com a FIPECAF e a Serasa Expo. Como é que você avalia, com o passar dos anos, até onde a gente chegou, a importância do Troféu Transparência, como ele está implementando uma cultura de transparência nas organizações, nas empresas do mercado brasileiro? Eu entendo que nesses 23 anos, realmente nós evoluímos bastante no sentido de mais transparência das demonstrações financeiras. E quando a gente fala de transparência das demonstrações financeiras, na verdade a gente acaba também falando de transparência de uma maneira geral. Eu entendo que a sociedade brasileira ainda tem um caminho grande a percorrer, nesse sentido de uma transparência mais ampla, né? Mas eu entendo que nos últimos anos há um progresso importante neste sentido. Quando eu tenho conversado com muita gente, claro, sobre transparência, as demonstrações financeiras, o prêmio é sempre citado, como você falou, como um ponto importantíssimo para a gente ter essa cultura e algumas regras que o Brasil colocou, algumas regras que o Brasil se adequou ao padrão internacional. Em relação à transparência das demonstrações, como é que o Brasil está posicionado hoje, seja em termos de legislação e também, claro, da iniciativa das próprias empresas? Em termos de legislação, o Brasil adotou o IFRS a partir de 2008, 2009, e eu diria para você que nós estamos totalmente atualizados em linha e em dia com a legislação que está ocorrendo relativamente às demonstrações financeiras ao que acontece no resto do mundo. Hoje são aproximadamente 150 países que já adotaram esses princípios de demonstração financeira, o IFRS, e eu diria que em todos eles esse sentido de mais transparência, clareza nas demonstrações financeiras tem caminhado muito bem, e o Brasil, eu diria que está na ponta nesse sentido da legislação mundial. Um único ponto que ainda nós precisamos acelerar é que essas demonstrações financeiras, elas precisam necessariamente atingir ao todo da sociedade. A gente fala de demonstrações financeiras das empresas, mas os entes públicos também precisam caminhar nesse sentido da transparência. Já existe legislação no Brasil para que o Brasil, os entes públicos também adotem o IFRS, infelizmente até o momento ainda não adotaram. Era previsto que todos os entes públicos, aí eu falo governo federal, estadual, municipal, legislativo, executivo, judiciário, adotassem até 2014. Nós já estamos em 2019 e agora o próximo target, o próximo objetivo é 2022. Quer dizer, isso ainda caminha de uma maneira vagarosa e também precisa ser complementado no sentido da transparência, também dos entes públicos. Eu acredito que está demorando, mas nós iremos adotar mais cedo ou mais tarde. A maioria dos países desenvolvidos já adotaram essa transparência também nos entes públicos. A gente está falando aqui, claro, muitos executivos que conhecem a fundo as regras, entendem do assunto, mas queria também te pedir, Roberto, tem gente que está escutando a gente que não conhece a área tão a fundo. Basicamente, em termos práticos, do que trata o IFRS? O IFRS são normas internacionais que o Brasil adotou em 2008, 2009 e, como eu estava dizendo, 150 países já adotaram. Isso é
muito interessante no sentido de que, hoje em dia, eu estou olhando um balanço na China, estou olhando um balanço dos Estados Unidos, ou um balanço de um país da Europa, empresas localizadas nesses locais. A leitura é a mesma em termos dos procedimentos contábeis utilizados que nós utilizamos aqui no Brasil. Então, fica muito mais fácil de você entender as empresas, de acelerar os negócios, exceto a questão da moeda, o restante, todos os procedimentos são semelhantes no mundo inteiro. Para o futuro, a gente, claro, como você destacou aí, as novas regras, não tão novas assim, e a importância do troféu Transparência, qual sua expectativa para o futuro? O Brasil tem trilhado, pelo que eu vejo aqui nessas conversas, um bom caminho, mas pode avançar mais, né? Não tem dúvida que precisamos avançar mais. Já caminhamos bem, mas ainda há muita coisa a ser feita, e eu diria que nem tanto com relação às demonstrações financeiras, mas assuntos que interligam com as demonstrações financeiras. Quando falo de todo o sistema tributário, afeta as empresas, sem dúvida nenhuma. Quando falo de toda a burocracia no Brasil, acaba afetando as empresas, e também isto precisa ser mais transparente, precisa ser mais claro, mais simplificado, como é no resto do mundo, e isso vai acabar ajudando a transparência de maneira geral, não só das empresas, mas também da sociedade em si e dos governos também. Uma última pergunta. A gente está num momento no país que muito se discute a necessidade de retomar ainda mais o crescimento econômico e de desburocratizar. Você citou isso nessa sua última resposta. Transparência também é um caminho para desburocratizar o Brasil? Eu diria que a burocracia acaba atrapalhando a transparência, acaba atrapalhando a produtividade dos negócios. O Brasil é um país que tem muita burocracia, tem muita legislação. Eu diria que nesses meses recentes nós estamos, em alguma forma, melhorando isso. Agora, isso é um processo, precisa muito mais. De maneira geral, no Brasil, nós temos um custo Brasil, e aí eu falo custo Brasil, principalmente o custo dos governos, que arrecadam muito, e o serviço não é de qualidade que é prestado. E veja, aí eu estou falando federal, estadual, municipal, legislativo, executivo, judiciário, todos eles eu acho que é o ente problemático ainda no Brasil e precisa ser bastante melhorado para que a nossa sociedade cresça com muito mais consistência do que está acontecendo agora, quando você fala de 0,8%, 1% só de crescimento esse ano de 19%, talvez 2% o próximo ano. O Brasil tem condições, por tudo que tem, de crescer 4%, 5% ao ano, e o ente público precisa ser ajustado para que isso aconteça. Com certeza. Roberto, muito obrigado por essa conversa, parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima. Um grande abraço e espero que tenha atendido às suas necessidades. Se você está acompanhando esse podcast no dia do lançamento desse episódio, eu lembro que falta apenas uma semana para a entrega do Troféu Transparência 2019, cerimônia no dia 15, em São Paulo. Claro que depois eu te trago todos os detalhes e as grandes ganhadoras, os destaques da 23ª edição do Troféu Transparência. Os outros episódios do nosso podcast estão no site da ANEFAC, da Band News FM ou então no Spotify. Redes sociais, você encontra a ANEFAC no Instagram como @ANEFAC, Twitter e Facebook @ANEFAC Brasil e tem o LinkedIn. Eu, Sandro Badaró, tô por lá como @SandroBada e tem também a Band News FM no @Rádio Band News FM. A gente se encontra no 28º episódio. Tchau! Esse podcast é uma realização da Band News FM da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.